Bom dia, turma! Continuaremos com os estudos sobre os pronomes e iremos continuar as explicações sobre o uso dos pronomes pessoais, mais especificamente os pronomes oblíquos. Então, vamos lá, o uso dos pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos se, si e consigo são pronomes reflexivos ou recíprocos. Portanto, eles só podem ser utilizados na voz reflexiva ou na voz reflexiva recíproca. Exemplo, só para a gente contextualizar. Quando é que eu tenho uma voz reflexiva na oração? Quando o sujeito pratica a ação sobre ele mesmo. Ele realiza a ação e sofre a ação ao mesmo tempo. É o caso do exemplo. Carla machucou-se. A Carla realizou a ação de machucar e machucou a si mesma. Marcos cortou-se com a faca. Ele realizou a ação de cortar e cortou a si mesmo. Então, ele sofreu e praticou a ação ao mesmo tempo. E quando nós temos a voz reflexiva recíproca, é quando houver dois elementos como sujeitos na oração. Um pratica a ação sobre o outro, que também pratica a ação sobre o primeiro. É quando nós dizemos que Paula e Renato amam-se. O Renato ama a Paula e a Paula ama o Renato. Então, há uma ação recíproca, né? Uma troca. Quando nós dizemos que os jovens agrediram-se durante a festa, um jovem agrediu ao outro que, por consequência, também agrediu esse outro que o agrediu. Também, quando os ônibus chocaram-se violentamente, um ônibus chocou-se ao outro, né? E, consequentemente, recebeu também o choque. Quando eu digo que eles se cumprimentaram na festa, também é um exemplo de voz reflexiva recíproca. Há uma troca. Sempre que houver essa troca, né, eu vou utilizar o pronome se e o pronome consigo. O conosco e o convosco, quando é que nós iremos utilizar? São pronomes que são utilizados normalmente em sua forma sintética. Caso haja palavra de reforço, tais pronomes devem ser substituídos pelas formas analíticas. Quais são as formas sintéticas? Conosco e convosco. E quais são as formas analíticas? Com nós e com vós, tá? Então, aqui, ó, queria falar conosco. Nesse caso, observem que depois do pronome não há nenhuma outra palavra de reforço, né? Então, nesse caso, eu utilizo a forma analítica conosco ou convosco. Queria falar com nós, dois. Observem que há uma palavra de reforço, que é o dois depois do pronome. Então, nesse caso, eu utilizo a forma analítica com nós. Observem que eu não posso jamais dizer queria falar com nós, né? E nem queria falar conosco, dois, né? Então, nesse caso, eu só vou utilizar a forma analítica, que é com nós ou com vós, quando eu tiver uma palavra de reforço depois deste pronome, tá bom? E quanto aos oblíquos o, a, os e as, eles, quando precedidos de verbos que terminem em r, s ou z, eles são acompanhados de l para ter as formas lo, los, lá ou las, no caso dos verbos transitivos diretos. Vou amar, para dizer vou amar ele por toda a vida, eu não vou dizer eu vou amar o, né? Colocando só o pronome, eu coloco a forma lo. Vou amá-lo por toda a vida. O jogo, eu não vou dizer fiz-o sozinho, e sim filo sozinho. É bem estranho, né? Mas esta é a forma correta. Tu amá-lo como a ti mesma. E quando esses pronomes são precedidos de verbos que terminam em m, ão, oin, eles assumem a forma no, nas, nos e nas. É o caso de entregaram no ao professor e não entregaram o ao professor. Por que eu utilizei essa forma? Porque a forma verbal terminou em m. A mesma coisa acontece, ó. Entregaram o livro ao professor. Observem que o verbo é transitivo direto. Isso só vai acontecer, essa troca, pelas formas lo, lá, los e las, no, na, nos e nas, quando o verbo for transitivo direto. O assunto, dão-no por encerrado. Observem que a forma verbal dão terminou em a, o, tio. Então, nesse caso, eu troco o pela forma no. Independente da predicação verbal,
se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou intransitivo, se um verbo termina em mos, nós devemos, seguido de nus ou de vos, eu vou retirar a terminação S para poder acrescentar o nus ou vos, que são pronomes oblíquos. Encontramos-nos ontem à noite. Observe que a forma do verbo seria encontramos, né? Eu não vou dizer encontramos-nos, porque soa um pouco estranho, né? É até difícil de pronunciar. Então, eu retiro a forma a terminação S e acrescento o pronome oblíquo nos ou vos. Recolhemos-nos cedo todos os dias. A mesma coisa. O verbo terminou em mos, retiro a terminação de S e acrescento o pronome oblíquo nos ou vos. Uma observação. Se o verbo for transitivo indireto, terminado em S, seguido de li ou lis, não se retira a terminação S, tá? Isso só acontece com o nus ou vos. E no caso dos verbos transitivos indiretos, que forem seguidos de li ou lis, não se retira o S. É o exemplo de obedecemos-lhe cegamente. Tu obedece-lhes? Então, nesse caso, quanto à forma de li ou lis, eu não retiro a terminação dos verbos se eles forem transitivos indiretos. Muitas vezes também o pronome oblíquo, eles equivalem a pronomes possessivos dentro de algumas orações, exercendo função sintática, nesse caso, de adjunto adnominal, que é um termo ligado a um substantivo. Roubaram-me o livro. Observem que o me, quando eu digo roubaram-me o livro, eu quero dizer que roubaram o meu livro. Então, me equivale a meu, que é um pronome possessivo. A mesma coisa acontece com a frase escutei-lhe os conselhos, ou seja, escutei os seus conselhos. Seus é um pronome possessivo. E observem que me, né, que equivale a meu livro, o livro é o substantivo. Então, me equivale ao acompanhamento do substantivo, né? A palavra que acompanha o substantivo. Então, nesse caso, sintaticamente, eles são classificados como adjuntos adnominais. A mesma coisa acontece com o li, que equivale a seus conselhos. Seus está acompanhando a palavra conselho, que é substantivo. Então, seus e li, no caso, é adjunto adnominal. As formas plurais nós e vós podem ser empregadas para representar uma única pessoa, no singular, adquirindo valor de modéstia. Isso acontece muito, gente, na política, né, nos discursos políticos. Quando o prefeito, o presidente ou o candidato a tal cargo, ele não quer dar um ar de autoritarismo, digamos assim. Ele não quer dar a ideia de que ele decide sozinho determinada coisa, de que ele vai fazer sozinho, né? Ele vai fazer em consonância com o povo e com toda a sua equipe. Então, nesses casos, é comum a gente encontrar o nós, mas com a função de representar uma única pessoa. Por exemplo, nós, disse o prefeito, procuramos resolver o problema das enchentes. Nesse caso, o nós é ele mesmo, o prefeito, só ele. Mas ele utilizou o nós para dar um valor de modéstia, de dizer que não é ele que vai resolver sozinho, né? Então, é toda a equipe dele. Mas, nesse caso, é ele que vai resolver. Então, é utilizado como plural de modéstia. Acho que nós chamamos de plural de modéstia. Isso acontece muito em discursos políticos, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje a respeito dos pronomes oblíquos. Nas nossas próximas aulas, continuaremos estudando os pronomes, mas com outras classificações. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.